Os irmãos, com a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o evangelista Rafael. Estamos aqui mais uma noite muito feliz porque podemos estar em contato com a palavra de Deus, essa palavra que tem nos instruído, tem nos ensinado acerca do caminho ao qual nós devemos andar, né? Porque a Bíblia, ela não é só um norte, mas também uma bússola para a nossa vida. Hoje, irmãos, o estudo proposto aqui hoje vai se encontrar em Gênesis, mais precisamente capítulo 1, versículo 26, 27. Mas eu gostaria de trazer a menção dos irmãos um questionamento, ou seja, uma pergunta. Os irmãos sabem o que de fato, o que trouxe vocês em ser um ser vivente, ou seja, o que trouxe os irmãos estarem em vida? Essa é a pergunta que vos faço. Aí, aqui na Bíblia, nos revela dessa seguinte forma: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre todos a terra, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. O 27 fala: E criou Deus o homem, sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Amém. Bom, o nosso querido presbítero Gilberto mencionou a santa, poderosa palavra, né? Desse livro abençoado, desse livro sagrado, que é a Bíblia. Então, como foi proposto no início desse vídeo, o que de fato, o que fazemos aqui como ser vivente? Por que nós estamos na Terra? Por que nós viemos para esse plano terreno? É isso que eu quero abordar nesse estudo de hoje. É algo que o Espírito Santo de Deus tem revelado ao meu coração, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A Bíblia vai dizer, em Gênesis, que é o livro da origem, ou seja, o livro da criação. A Bíblia vai dizer que no início Deus criou céus e terras. E fez com que essa ordenança fosse criando as demais coisas, porque nós estamos falando de um Deus que é um Criador, ou seja, Ele é o início e Ele também é o fim, né? Ele é alfa e é ômega. Então, tudo passa pelo seu poder, tudo passa pela tua vontade. Então, irmãos, quando nós estamos imbuídos de estudar esse tema, esse capítulo 1, mais precisamente os versículos 26 e 27, nos instrui acerca de quê? Que Deus, Ele fez o homem segundo a sua semelhança e imagem. Mas quando é questionado essa questão, muitas pessoas ficam com aquele questionamento: olha, mas será que eu sou igual a Deus na figura física? Não, você não é igual a Deus na figura física. Você foi criado para ser como Deus na parte espiritual. Você parece com Deus, ou aliás, você foi feito para parecer com Deus na questão espiritual. Porque na física nós temos um Deus que nós não conhecemos a forma a qual Ele se apresenta. Então, logo, nós não parecemos com Ele fisicamente. Mas sim, foi determinado por Ele parecermos espiritualmente. É isso que eu quero trazer a menção dos ouvintes desse vídeo. Bom, quando falo que criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Visto isso, quando Deus cria, Ele vê que não era bom o homem viver só. Era necessário que o homem tivesse uma disjuntora, uma companheira. E por costume,
o Senhor, ao entardecer do dia, o Senhor visitaria sempre esses homens naquele jardim. O Senhor havia constituído aqueles homens ali para algo a qual irei mencionar aos irmãos ao longo desse vídeo. Deus instituiu esses homens, esses seres humanos para algo, para essa verdadeira missão, essa missão que você tem, que eu tenho, ou seja, é a nossa missão com Deus, é o nosso real propósito na presença de Deus. Então, Deus ele visitava no entardecer do dia esse homem e essa mulher, cujo nome era Adão e Eva. E um belo dia chega o Senhor e não encontra esses homens na posição a qual era destinado a eles estarem. Porque nesse jardim existia uma árvore, irmãos, que era a árvore da ciência do bem e do mal. E ali existia um impedimento, ou seja, o próprio Deus já havia revelado para eles que eles não poderiam comer o fruto daquela árvore. Eles não poderiam tocar naquela espécie, de forma alguma. E aí, quando Deus chega para visitar essas pessoas, ele se depara que eles não estavam na posição a qual era destinado está-los. E aí, o Senhor pergunta aonde eles estavam. O Senhor pergunta. Veja que o Senhor, quando faz essa afirmativa, o Senhor ele não está acusando, porque a acusação não é coisa do Criador. O Criador não acusa, porque o Criador ele já sabe tudo que vai acontecer antes mesmo de acontecer. Porque ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ou seja, todo o poder do céu e da terra está sob tuas mãos. E aí, ele se depara com Adão e Eva muito aflitos, se tampando o seu sexo, pois ele já sabia que havia ocorrido algo fora da normalidade, algo fora do que tinha sido determinado para aquelas pessoas. E aí se instituiu uma palavra a qual eu e você, muitas das vezes, insistimos em fazer, que é o pecado, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. E aí, ali se instituiu o pecado. E o Senhor, quando vai falar com ele, quando dá a oportunidade daquele homem falar a verdade, aquele homem simplesmente ele joga aquele julgo, aquele fardo sobre o Senhor, dizendo: a mulher que tu me deste, fizeste eu pecar. Bom, essa foi uma pequena introdução do que eu quero trazer para a menção da igreja, dos queridos ouvintes que vai ver esse vídeo. A palavra-chave vai se encontrar agora. Bom, eu perguntei no início, por que você está em vida? Para que você foi criado? Irmãos, vou falar por que você foi criado agora. Irei te revelar agora. Você foi criado unicamente e exclusivamente para adorar o Senhor. Eu vou repetir de novo. Você foi criado para adorar o Senhor. Ou seja, onde você adora, a tua vida não lhe pertence mais. Existe uma sujeição. O que é sujeição, irmão? Sujeição é se sujeitar o que Deus determina a ser feito. Como Deus determinou aqueles homens, que eles não poderiam comer o fruto daquela árvore. Automaticamente, quando eles furam esse bloqueio, eles não respeitam essa ordem, eles automaticamente estão mostrando para o Senhor que eles não estão aptos a essa sujeição de Deus. E quando você não é sujeito à sujeição de Deus, você não faz o propósito a qual eu vos trago aqui na palavra, que é adorar a Deus. Adorar a Deus, primeiro é necessário você obedecer. Temos que obedecer. E obedecer o Senhor é deixar que Ele tenha o controle da sua vida, né? Então, irmãos, quando você vem ao mundo com pensamentos seculares, pensamentos de ter um carro de grife,
pensamentos de ter uma conta poupuda, pensamentos de ter uma casa com enorme conforto, ou seja, uma mansão. Você está totalmente desvirtuado do real propósito de Deus para a tua vida. Quando Deus faz você vir no plano físico, é porque Deus lhe criou como mais um adorador. Eu vou trazer a menção dos irmãos. A Bíblia vai dizer que Israel foi constituída por 13 tribos. E dentro dessas 13 tribos existia uma tribo que se chamava a tribo de Levi. E essa tribo era tida como os preguiçosos. Porque esses tidos como preguiçosos, eles só sabiam fazer o que de fato, o que Deus destinara a ser feito, que era adorar. Eles adoravam o Senhor de todo o coração. Porque a Bíblia diz que devemos amar o nosso Deus de todo o coração, né? Ele deve ser a prioridade da nossa vida. E segundo mandamento da lei de Deus é amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando você consegue fazer esses dois mandamentos, você de fato está conseguindo botar os outros 8 em prática. Porque Deus tem que ser o primeiro. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai no reino do céu em primeiro e suas justiças, e as demais coisas vos serás acrescentadas. Então, irmãos, o que eu quero trazer a menção dos irmãos é que essa tribo, eles adoravam a Deus. E as outras tribos olhavam eles com aquele olhar de desprezo, achavam que eles eram preguiçosos, que eles estavam fazendo corpo moles, e muitas das vezes não queria ajudar eles com coisas que eles necessitavam. Então o nosso Deus, que é um Deus justo, um Deus que quando criou todo ser vivente na terra, ele sabia o método que deveria ser usado e qual é o propósito que eu e você tem nessa terra. Ou seja, ele sabia que primeiro deveria ser adorar a Deus, porque ele que é o provedor de todas as coisas. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui: nada que existe na terra, irmão, é criado. Porque Deus criou tudo. Ele criou as matérias-primas. Todas as matérias-primas, eu quero dizer que quando uma pessoa diz que criou, é mentira. Porque a matéria-prima para ser criado, algo já foi feito pelo Criador. Deus já criou. Então, se ele é o Criador, nada mais justo do que ele ter o controle de tudo e de todos. E exercer o seu poder, que é sobre nossas vidas, fazendo com que nós venhamos adorá-lo. Esse é o real propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, irmãos, essa tribo, ela tinha necessidades. Então Deus instituiu o dízimo, para que aquelas outras tribos pudessem fazer com que essas necessidades pudessem ser supridas. E aqueles homens de fato faziam o que Deus destinara a eles fazer, que é a adoração. Então eu quero dizer para os irmãos, eu não sei o que você tem colocado como priori na sua vida, eu não sei o que você tem colocado como adoração na tua vida. Mas eu quero dizer que se você tem colocado qualquer coisa na frente do real propósito que é Deus, eu quero dizer que você está andando pelo caminho errado. Porque a Bíblia também vai dizer em João 14, verso 6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ou seja, só existe um caminho, que é o verdadeiro. O caminho é Jesus. E só existe uma verdade. A verdade é Jesus. E só existe essa vida. E essa vida também é Jesus, porque o Verbo se fez carne. E o Verbo que se fez carne é Jesus. E Jesus é a palavra de vida eterna. Ou seja, irmão, quando você constitui essa adoração com Deus, você automaticamente se liga da terra ao céu e fala assim: ó Senhor, a partir de hoje, eu quero ter uma amizade contigo, Pai. Pai, eu quero ser teu amigo, Pai. Pai, eu quero ter intimidade contigo. Quando você constitui essa intimidade, você de fato vira um adorador. Porque você lê Bíblia, porque você louva a Deus, porque você faz a obra de Deus. Então, tudo isso são constituintes a qual Deus nos deixou para que a gente pudesse ter um contato direto com Ele. Então, irmão, o real propósito de nós estarmos em vida é adorar o Senhor. Adorar o Senhor de todo o coração e de todo o entendimento. E quando você vira um verdadeiro adorador, você constitui algo.
que é o mais precioso para o Senhor, que é a maturidade espiritual. E quando você encontra essa maturidade espiritual, você de fato está nos preceitos e nos planos de Deus. Deus entende que pode te direcionar aonde quer que seja, porque Ele entende que você está pronto para fazer a obra do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Vocês, irmãos, que vai ouvir esse vídeo, crentes ou não crentes, e vocês possam tomar essa palavra para o coração de vocês, uma palavra de inspiração, e você que já é do Senhor, possa de fato ser um verdadeiro trabalhador, porque a obra de Deus precisa de trabalhadores corajosos, trabalhadores valentes, trabalhadores amadurecidos, para poder, de fato, essa palavra de vida eterna e de salvação possa ser alcançada uma pessoa que está do seu lado, que está decaído, precisando desse auxílio espiritual. E que esse auxílio espiritual possa passar por você. E você tem um entendimento de saber, e você precisa ser esse servo do Senhor, que você precisa ser esse homem amadurecido, porque Deus conta contigo almas. Deus coloca no teu caminho esse trabalho, porque esse trabalho Ele só coloca na mão de quem Ele confia. E desde já agradeço a minha oportunidade. Amém.